Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, assim, geralmente nas lives, nos webinários de sexta-noite, a gente vê que é só o pessoal interessado mesmo, o pessoal raiz que quer a todo custo aí melhorar suas vendas, né? Então, eu preparei hoje uma aula para vocês, porque eu estava analisando alguns dados que eu vi lá, e junto a Greener, né, que eu vou até apresentar nessa aula aqui para vocês, e eu vi alguns dados preocupantes, né? Eu vi que muitas e muitas empresas, 25% das empresas que foram pesquisadas, né, durante esse início de ano, não venderam nenhum sistema fotovoltaico no primeiro semestre. Nenhum. Então, eu vi como é importante a gente conseguir alinhar nossas estratégias com o mercado. Às vezes você está vendendo uma, duas, três por mês e está achando que isso é muito ruim, né? Então, vamos analisar o mundo externo também, vamos analisar as outras regiões, vamos analisar as nossas áreas também para a gente saber se realmente está ruim mesmo os nossos números de vendas ou não. Então, eu vou passar com vocês por alguns itens. Eu não quero adentrar aí à noite, porque eu sei que hoje é sexta-feira, eu sei que vocês estão pensando em descansar, mas eu quero passar esse conteúdo para vocês de uma maneira concisa para que vocês consigam entender bem o que eu tenho a dizer e sejam liberados aí para sua sexta-feira. Perfeito, pessoal. Então, assim, ainda está aparecendo para mim aqui que minha internet está instável. Se vocês verem que ela está muito ruim, então vocês me avisam, mandam um chat aí que eu estou olhando aqui e eu faço alguma coisa. Ela está até no cabo conectado, mas está dando como ruim. Então vamos lá, pessoal. Então, o tema da nossa aula aqui é como vender durante a crise. Para você vender durante uma crise como essa, você tem que se diferenciar. Como eu disse, 25% das empresas pesquisadas pela Greener, que foram várias e várias, estão com problema nas vendas. Mas, e aí? Então, como que a gente consegue se posicionar? Perfeito? Então, eu estou vendo o pessoal que está junto com a gente. Olá, Jonatas, mandou a mensagem. José, Douglas, e não vou dar oi para todo mundo aqui, senão vou passar um tempinho. Mas, vamos lá. Pessoal, para vocês conseguirem passar por uma crise com um nível bom de vendas, vocês precisam definir muito bem as estratégias de vocês. Vocês precisam definir as estratégias com critérios. Então, vocês têm que ter um conhecimento teórico, certo? Vocês têm que ter habilidade. Vocês têm que conseguir analisar o mundo afora aí, o mundo não, né? O nosso país, o nosso Brasilzão, para que vocês consigam chegar em boas estratégias e conseguir definir se o que vocês estão fazendo é realmente viável ou não. Então, é importante que vocês consigam ter acesso a esses dados. Aqui eu vou mostrar como vocês podem ter acesso a uma série de dados e fazer uma análise. Então, vamos a alguns dados aí da crise que eu estava falando para vocês agora no início. Então, perante a crise, o que as empresas estão preferindo fazer? Boa parte quis reduzir os custos, boa parte quis adiar investimentos. Aqui são os mais arriscados aqui, o pessoal que gosta de arriscar. Alguns quiseram aprimorar sua equipe técnica e outros quiseram aprimorar o marketing e vendas, que é a maior parte, olha só. Então vamos considerar aqui, se a gente estiver tirando em porcentagem, a gente está falando de praticamente 40%, 30%, 30%, 30%. Praticamente. Então, vamos lá. Se a grande maior parte das empresas, a maior parte das empresas está querendo aprimorar o marketing e vendas, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que vocês acham que a gente tem que se retrair, falar, não, agora vamos aqui então mandar pessoas embora, vamos diminuir a nossa quantidade de pessoas aqui? Existem dois motivos para isso. A gente não preparou bem o nosso caixa. Eu sei como é a realidade das integradoras do Brasil. Muita gente começou e faz caixa aí com as vendas que fazem para os clientes. Porém, existe uma certa necessidade de você conseguir fazer um levantamento de como está sendo o seu custo fixo, como está sendo o seu ponto de equilíbrio, para você conseguir definir qual é o caixa mínimo que você precisa ter. Claro, ninguém tem caixa para 4, 5, 6 meses de crise, mas é importante que a gente consiga se garantir para que a gente tenha o mínimo de vendas, a gente consiga pagar nossas contas e ficar tranquilo. Porque quando a gente está desesperado, a gente toma decisões ruins. Então é um conselho que vem dos antigos, né? Não tomem decisão em momento de desespero.
Não tomem decisão pensando, mas eu vou ficar sem dinheiro mês que vem eu não pago meu aluguel, mês que vem eu não pago minha folha salarial. Isso é ruim. Vocês não vão conseguir tomar uma boa decisão baseado nisso. Mas é claro que eu tenho que entender também, e assim é o que eu faço na minha empresa, que existe um ponto de equilíbrio nisso, né? Eu tenho que saber até o momento que eu tenho que começar a demitir, até o momento que eu não tenho que começar a demitir. Então isso deve ser estudado. Eu tenho que definir estratégias para isso. Ó, sobre a retomada de mercado, 32% acredito que o mercado vai retomar, estão muito confiantes. Então vai abaixando até os nada confiantes, que são 3% aqui das pessoas que foram entrevistadas que responderam a essa pesquisa. Mas, Paulo, essa pesquisa foi feita com quantas pessoas? Reflete a realidade toda do Brasil? Não. Mas aqui a gente tem alguns dados para a gente começar a partir de algum princípio, certo? Disponibilidade de caixa, que é o que eu falei para vocês. Olha só, se vocês estiverem com problema de caixa, não são só vocês. Das empresas pesquisadas, 50% está muito preocupado com a disponibilidade de caixa. Estão preocupados se eles vão ter caixa aí para passar por toda essa crise, sem que tenha que mandar todo mundo embora e ficar com uma estrutura extremamente reduzida. Então a gente pensa nisso como um passo para trás, né? Se isso for definido como estratégia, não necessariamente é um passo para trás. Não necessariamente quer dizer que a empresa está ruim ou nada disso, mas foi definido, chegou o momento e precisou mandar embora. Perfeito. Então aqui a grande maior parte está preocupado. Ó, muito preocupado. 5% está nada preocupado. Aqui a gente deve estar envolvendo as multinacionais, as empresas que têm até banco, né? Que Engie, Green Yellow, essas empresas aí estão tranquilas, né? Tem caixa para ficar um bom tempo aí sem faturar. Então, o que a gente precisa fazer para a gente conseguir passar aí por essa crise? Primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui, não quer dizer que por ser o primeiro é mais importante, tá? Eu vou separar em pontos para ficar mais fácil de vocês entenderem a minha análise. O primeiro ponto é a inovação. O pessoal conhece essa empresa? Já ouviram falar dela? O pessoal aí que tem, vamos contar aí, mais de 30 anos, né? Aproximadamente 30 anos para cima, lembra bem dessa marca, né? Na época a gente tirava foto aí com filme e a Kodak dominava o mercado. 80% das máquinas vendidas nos Estados Unidos e no Japão era Kodak. Filme, câmera e etc. Local de revelação a gente tem bastante aqui no Brasil, né? Então, eles passaram por muitos problemas quando começou a vir a câmera digital. Estou resumindo aqui a história deles, tá? Para a gente não se alongar muito. Mas quando entrou a câmera digital, eles não conseguiram acompanhar esse processo, eles não conseguiram acompanhar essa mudança. Então, isso fez com que essa empresa fosse lá para o chão, né? As ações delas chegaram a custar menos de $2. Então, por menos de $2, você comprava uma ação da Kodak. Agora, existiram outras empresas que passaram pela mesma situação, como a Blockbuster. Blockbuster é uma grande locadora, uma das maiores locadoras de fita videocassete do mundo, que era que a gente ia lá, alugava e assistia no videocassete. Era uma das piores. Aliás, das maiores, perdão. O que aconteceu? Quando foi surgindo as mídias, quando foi entrando na internet, o pessoal foi vendo que dava para colocar filme aí, apareceu Netflix, entre outros streaming, isso quebrou a Blockbuster. Ela não conseguiu se retomar, isso levou ela lá para o chão e ela fechou. A Kodak não, ela ficou tentando inovar, ela ficou tentando fazer outras coisas, foi para a parte de xerox, de impressão, até patente de raio-x eles já tiveram. Então eles foram vendendo essas patentes para garantir que eles iam se manter vivos. Saiu uma matéria aí, eu acredito que foi no início da semana, eles têm muito setores químicos na empresa, né? Imagina, o pessoal que fazia filme para câmera fotográfica tem que entender de química, né? Então, eles começaram a perceber que eles conseguiriam fazer o princípio ativo de alguns remédios, entre eles a hidroxicloroquina, que está sendo muito, muito vendida por aí. Inclusive, o pessoal definiu que tem que ter até receita agora para comprar. Então, não estou entrando aqui no mérito se é certo ou se é errado, mas olha a inteligência deles. A inteligência deles foi, vamos fabricar alguma coisa aqui que o pessoal está precisando. Então, quando eles pegaram esse momento de necessidade no mercado, olha só, eles entenderam a necessidade do mercado e eles fizeram uma inovação. Então, eles mudaram o processo deles. Eles saíram de uma empresa só de imagens, agora para fabricar também remédio. Isso fez com que as ações deles fossem de $2, que estavam antigamente, para $40, se eu não me engano, foi a última vez que eu vi. Então, isso levou eles lá para cima.
Então, o pessoal que tinha investido, imagina, você tinha investido lá atrás, comprado a $2 e decide vender essas ações nesse momento, você ficou rico. Ficou rico. Isso tá muito bem definido, né? Então, o segundo ponto, que é alinhado já ao primeiro, é o posicionamento estratégico. O que é posicionamento estratégico? Para você definir o seu posicionamento estratégico, e eu vou mostrar aqui duas propagandas rápidas para vocês. Quais são as dores do seu cliente? O que seu cliente necessita? O que seu cliente quer que ele não tem? O meu cliente quer economizar na conta de energia, mas vamos além disso. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma propaganda, que é uma propaganda da Coca-Cola. O que a Coca-Cola poderia ter feito? Pô, você sente sede? Você precisa de alguma coisa além de água para acompanhar o seu lanche? Então, eu tenho aqui o refrigerante para você conseguir matar a sua sede. Então, eu vou colocar esse vídeo para vocês aqui, para vocês entenderem. Eu vou até tirar minha câmera aqui de funcionamento para vocês focarem bem no vídeo. Para vocês entenderem qual que é o posicionamento estratégico da Coca-Cola. Isso aqui vale mais que 1000 palavras. Eu posso passar aqui a noite inteira explicando para vocês sobre posicionamento estratégico, mas com esse vídeo vocês vão entender bem como ele se posiciona. Só, eles falaram que eles alinharam a marca deles à felicidade. Entendeu? Olha, ó, a felicidade começa com um sorriso. Esse é o lema deles. Então, eles estão alinhando a marca da Coca-Cola não com sede, não com uma bebida para você acompanhar seu lanche. Eles estão alinhando a marca Coca-Cola com felicidade. Olha o posicionamento deles. Eles estão inserindo isso na nossa cabeça há anos. Há anos, por exemplo. Antigamente tinha uma propaganda de uma menina que era meio roqueirinha, e ela ficava olhando assim na mesa dela, a família dela, o pai de um jeito, a avó de outro, ela ficava olhando assim, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E aí chegava um momento que ela falava assim, mas é minha família, eu amo eles, e vinha a Coca-Cola, tocava uma música emocionante. E então, assim, eles alinharam a marca deles com felicidade. Eu vou baixar aqui, então, colocar para vocês outro vídeo rápido, esse é um pouco mais rápido ainda, para vocês verem o posicionamento estratégico de outra empresa. E é interessante que esses vídeos, assim, como eu disse antes, né, falam mais que 1000 palavras. Esse provavelmente vocês vão ter que erguer um pouquinho o volume aí, ou do computador de vocês, ou do celular, porque ele é um vídeo bem antigo, tá? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui para isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Eu falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Então, os mais antigos aí devem lembrar dessa propaganda, né? O que eles quiseram alinhar aqui, a propaganda deles? Eles quiseram alinhar a propaganda deles com excelência. Não é só qualidade. Lembra que qualidade não é diferencial. Como que eles colocaram o posicionamento estratégico? É assim, é Brastemp e o resto é resto. É assim que eles se posicionaram. Então,
para você conseguir achar as dores do seu cliente, você precisa primeiro saber quem é o seu cliente. Você precisa definir o seu público-alvo. Quem assistiu meus webinários anteriores, a gente exercitou um pouco essa questão, mas resumidamente é isso, ó. Quem é a pessoa, qual é a pessoa que você quer atingir? Quem mais compra de você? Quem você tem mais facilidade de fechar? Quem é a pessoa que você gasta menos dinheiro com o seu setor de vendas para vender? Então, você gasta menos horas do seu vendedor, você gasta menos papel com proposta, você gasta menos tempo, você gasta menos tudo com aquele cliente. Quem que é esse cliente? Então, público-alvo, ele é relacionado ao grupo. Quem que é esse grupo? Eu falo uma faixa de idade, uma faixa de profissão, sexo, renda média. Então, eu falo, por exemplo, eu quero uma pessoa de 40 anos, que seja empresário, geralmente do sexo masculino e com uma renda média de 10 mil por mês. Legal, isso é um público-alvo. Quando eu defino a persona eu tiro a persona do público-alvo. A persona já literalmente personifico essa pessoa. Eu literalmente defino uma pessoa, eu dou nome para ela, eu dou uma idade exata, eu dou uma crença, medo, fase da vida. Então, assim, eu defino o máximo de informações possíveis para esse meu cliente. Quando eu olho esse meu cliente e falo, ó, esse cara aqui é o cara que eu quero atender, então eu vou chamar ele de Joaquim. Ó, o Joaquim é o cara que eu quero atingir. O Joaquim, ele é um cara de 45 anos, ele é um cara evangélico, vamos falar, um cristão, né? Não pode ser evangélico, ser católico. Ele tem medo de deixar a família dele desprovida, ele é um jogador de tênis, ultimamente ele tem andado de bicicleta, porque não está dando para jogar. Então, assim, você define a história dessa pessoa que você quer vender. O que isso te permite fazer? Te permite fazer várias análises. Você pode mudar o tipo de roupa do seu vendedor, entendeu? Já a gente vai falar do tipo de público, e vocês vão entender como esse público se alinha com cada pessoa. Você define como que a sua empresa vai se mostrar, como é a marca, como é seu marketing. E a gente vai falar também de processo, mas algo que é muito importante. Não tem como você desvincular marketing de vendas. São coisas diferentes. Eles estão em etapas diferentes do processo. Mas se você deixa de investir no seu marketing, se você deixa de investir nesses pontos que eu estou mostrando aqui para vocês, você coloca toda a carga da venda em cima do seu vendedor. E isso é improdutivo. Porque o seu vendedor ele tem que ter um processo, ele tem que conseguir ir no cliente já qualificado e fechar. Ele vai num possível cliente, né, num lead qualificado e fecha. Vai no lead qualificado e fecha. Quando você tem o marketing ele faz a mesma coisa lá do início, que é puxar esse lead para dentro. Lembra? Quando eu falo de lead, eu estou falando da pessoa até ela virar seu cliente. No momento que ela assinou o contrato com você, ela deixa de ser seu lead e vira seu cliente. Se você coloca toda essa carga no seu vendedor, é improdutivo. Se você dividir essa carga entre o marketing e vendas, você consegue baixar seus custos para aquisição desse cliente. Você consegue diminuir quanto esse cliente custou para você conseguir fechar com ele. Então você define maneiras de puxar esse lead para dentro, maneiras de você qualificar esse lead, de você mostrar para ele quem é você, por que ele deve fechar com você. E isso faz com que ele consiga, que ele possa já chegar no seu vendedor, já meio caminho andado. Então, o seu vendedor vai pegar aquele lead qualificado e vai transformar ele num cliente. Esse é um processo produtivo. Porque a venda dos sistemas fotovoltaicos é uma venda consultiva. Ela é como se você estivesse prestando efetivamente uma consultoria para o seu cliente. É como se você estivesse falando, você está com essa necessidade, eu estou te atendendo desse jeito. Não é uma venda de prateleira, que ele vai lá e fala, eu gostei dessa pipoca. Não é desse jeito, é uma venda onde você realmente tem que se preocupar com o seu cliente. Então, o seu vendedor ele precisa ter o máximo de otimização do processo dele. Então, aqui a gente falou da Brastemp. O que a Brastemp falava? Qual que era o slogan deles? Não é uma Brastemp, né? Então, assim, Brastemp é Brastemp, o resto é resto. Eles conseguiram se posicionar como líderes do mercado, falando, é a Brastemp. Se você não quiser fechar com Brastemp, você está fechando com o resto. Mas como que eu puxo isso para a minha realidade? Existe uma empresa aqui na região de Londrina que se posicionou como a maior. Como que eles conseguem atingir o público que eles querem? Eles definiram que eles querem clientes de sistemas grandes. Eles querem vender sistemas grandes aí de 75 kW, né, que é média tensão para cima. É isso que eles querem. Esse é o nicho de mercado que eles estão atacando. Então, quando eles se definem como os maiores, quando eles têm um escritório sensacional, a galera toda bem vestida, isso faz com que eles consigam atingir esses clientes. Esse cliente fala, não vou fechar com A, não, vou fechar com o B, porque o B é grande,
O B aguenta a porrada caso dê algum problema. Então eles se posicionaram para isso. Mas isso quer dizer que é a única estratégia? Não. Se você chegar com uma camisa toda de seda, um blazer por cima para atender o cliente médio, médio-baixo, né, classe média baixa, você não consegue vender para esse cara. Ele vai olhar para você e vai falar, esse cara é muito caro. Então, se posicionar diferente não quer dizer que você está se posicionando pior. Um exemplo que a gente pode usar é a Havan, por exemplo. A Havan é uma empresa onde você compra produtos de qualidade média e você paga barato. Existem outras lojas, não sei se tem na região de vocês, que é a Tokstok. Tokstok é uma marca que vende produtos para casa também, mas são produtos muito mais caros, produtos de muito maior qualidade. Se você analisar bem, a Havan cresce mais ultimamente do que a Tokstok, mesmo tendo um produto de menor qualidade e preço mais baixo, porque eles estão focados na quantidade, no volume. Então, se alinha, eu não vou falar para você se é melhor você vender isso, vender aquilo. Lembrem-se, vender preço como diferencial é muito perigoso, porque amanhã pode surgir outra empresa, eu acredito que seja um dos dados que estão aqui também, vocês vão perceber que vai existir outra empresa de maior porte, que aí uma empresa provavelmente vai falar assim, eu vou importar o módulo. Eu vou importar o módulo, vou fazer um estoque e já vou vender, porque eles têm porte para isso. Oi, Leôncio. Acabei de ler sua mensagem aqui, você está me ouvindo agora? Responde para mim no chat aí. Tá me ouvindo agora? A internet está meio fraca aqui hoje, mas acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Se vocês tiverem com problema, eu vou mandando aí, pessoal. Vou mandar aqui para ele no chat. Então, não quer dizer efetivamente que vocês estarem num posicionamento estratégico diferente, um posicionamento estratégico onde vocês querem atingir outros clientes, isso é pior. O que eu estava falando do preço é assim, se posicionar com preço mais baixo é perigoso, porque pode vir uma empresa grande e conseguir um preço mais baixo que o seu, você perdeu o seu posicionamento. Já é muito difícil, como eu dei o exemplo dessa empresa aqui da nossa região, conseguir bater eles, porque eles já se posicionaram como maior, eles já têm um local na mente dos clientes deles, onde eles são os maiores. Eles já pegaram esse posicionamento para eles, é muito difícil você tirar alguém do posicionamento dela. Beleza, Leão? Você está me ouvindo agora? Então, como eu disse antes, como o seu cliente pensa em uma empresa, na sua empresa? O que ele olha? Ele olha e fala assim, a empresa do... Vamos ver aqui, a empresa do Jonatas, a Inove, né? A Inove, o que é a Inove? O que é a Inove? Então, ele pensa o quê? Ele pensa, a Inove é a empresa aqui da região que, cara, tem o pós-venda mais sensacional que existe. Tem o pós-venda mais sensacional que tem aqui na região. Se você fechar com eles, você está garantido. Então, é isso que é importante vocês definirem. Ó, aqui o que eu falei para vocês ali em cima. Orçamento em tempo real, perfeito. Olha só. Volume vendido em 2020. Olha só, 25% das empresas entrevistadas não efetuaram nenhuma venda no primeiro semestre. Gente, são 6 meses. 6 meses sem vender. O que isso faria para a empresa de vocês? Qual que é o impacto de passar 6 meses sem faturar nada? Eu vou ser sincero. 6 meses aqui na nossa empresa em Londrina já tinha quebrado. Entendeu? Eu não conseguiria sobreviver com 6 meses sem venda. Mas o pessoal tá aí, 29%, claro, né? Vamos considerar, dos 25%, 1/3 começou as operações em 2020 mesmo. Então é muito difícil, né? Começaram numa época mais complicada. Mas caso alguém aqui começou nesse ano também, pessoal, se posiciona, se preocupa com seu marketing, monta planejamento, primeiro afia o seu machado, pega o seu machado, afia ele, para depois você ir lá e cortar a árvore, porque se você meter a cara, só sair querendo vender, vai ser muito difícil. Procura pessoas que você já conhece, pessoas que estão no seu meio, isso vai garantir com que vocês possam
primeiro o sistema de vocês instalados. Muita gente instalou na própria empresa. Legal, cara. Se você tiver dinheiro para isso, instala na sua própria empresa. Nós começamos assim lá em 2015, lá no começo de 2015. O primeiro sistemas que nós instalamos foi nós mesmos que compramos material e instalamos no nosso escritório. Esse foi o nosso primeiro. Então a gente conseguiu ganhar um pouquinho de know-how. Entenderam? Então, comece instalando um sistema para você ter algo para mostrar, mas foque em afiar o seu machado. Foca em definir planejamento estratégico, foca em definir posicionamento estratégico, planejamento estratégico de marketing. Nossa, Paulo, mas isso aí é só coisa para empresa grande. Gente, o da empresa grande, você pegar um planejamento estratégico, é um livro. Vocês podem definir um planejamento estratégico de 2 páginas. De 2 páginas. Não tem problema vocês fazerem algo pequeno. O problema é você não ter nada, você só começar no mercado e querer meter a cara. Olha o preço. Lembra que eu falei do preço? Ó, lembra do posicionamento com preço. Ó, o que aconteceu com o preço dos kits fotovoltaicos? Então veio até aqui no mês de... Esse azulzinho mais escuro aqui é o quê? Então tá. O junho de 2018, janeiro de 2020. Veio caindo no decorrer de 2018 para 2019. Chegou no mês de 2020, subiu. Nós voltamos ao mesmo patamar de 2019 em sistemas desse porte. Em sistemas desse porte, quase a mesma coisa, né? Nós voltamos quase ao mesmo patamar do ano de 2019. Entendeu? Então, ó, o Jonas falou aqui, ó, não podemos baixar a cabeça. Deus, meta, plano de ação e execução. Isso aí. Vocês têm que ir para cima. Tem o famoso chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa desses 3 itens. Conhecimento é estudar realmente. Olha o que vocês estão fazendo. Sexta-feira à noite, 7h37, vocês estão aqui assistindo um webinário sobre como vender mais durante a crise. Então, eu estou fornecendo alguns conceitos que nos ajudaram a passar vendendo, né? Nós tivemos um recorde de venda em maio. Graças a Deus, em maio foi o mês que nós mais vendemos. Em outra oportunidade, eu mostro para vocês o nosso gráfico. Mas aqui, ó, como eu falei dos preços, se você se posiciona com um preço mais baixo, você já teria problema aqui, ó, porque o seu preço começa a aumentar. Então você começou o ano, às vezes o cliente demorou ali, entrou em março, ele ficou com dificuldade para conseguir fazer e depois ele aumentou. Ah, legal, eu não terminei de falar do chá, né? O chá é conhecimento, que é o que você busca conhecimento. Habilidade é você ter a prática. Então, como eu falei, instala um sistema, vai lá e começa a desenrolar. E o terceiro item é a atitude. O que é atitude? Atitude é meter a cara, é isso que você falou aí, ô Jonas. Plano de ação, é execução, é fazer. Não adianta só ficar afiando o machado também, né? Você tem que também colocar ele, bater ele na árvore lá, para você conseguir cortar a árvore. Senão você não consegue efetivamente o resultado que você quer. Ó, mas quem está agindo com preço... Valeu, Jonas, obrigado pelo elogio. Você consegue, você teria um problema, porque o seu preço, mesmo que comparado com os seus concorrentes, vai ter aumentado também, você acaba cobrando mais caro, se posicionou de uma maneira que está muito instável. Aqui o preço do serviço de integração. Ó, o serviço de integração aqui. Então nós tivemos aqui, ó, em janeiro um boom dos sistemas pequenos. Olha como os sistemas maiores cobram mais barato. Na parte da integração, gente. Entendeu? O que vocês estão vendendo, os maiores ficam muito mais baratos. Ó. Faz uma curva aqui. Ó. Então, o preço de integração agora em junho está começando a baixar. Aumentou muito em janeiro, está baixando. Aumentou em janeiro, está baixando. Aumentou em janeiro, ó, tá vendo? É um padrão. Tirando aqui nesse nível, que daí os comportamentos começam a se alterar, até que 75 kW foram assim. Foi assim. Comparação entre portes de integradores. Ó, aqui a gente está falando de porte. Pessoal, olha só. Nós que somos pequenos, que instalamos bastante sistemas aí até, vamos colocar 100 kW, alguns até 50, alguns focam no 10 kW. Então a gente está cobrando uma faixa de preço. Os caras que estão lá na frente, que estão vendendo sistemas aí de 300, 500, eles conseguem cobrar mais barato na solução deles. Isso vai fazer com que, se você decidir vendendo sistemas aí até 75 kW, queira focar em preço, você vai ter um problema aí. Então tomem muito cuidado. Por isso que eu coloquei esses slides aqui para vocês verem. Vocês têm que tomar muito cuidado com o posicionamento de vocês.
Vocês têm que entender primeiro o que seu cliente quer, o que seu cliente busca, faz pesquisa, conversa com eles. Você como vendedor, ou como dono da empresa, ou seja lá o cargo que você tiver, se mantenha próximo do seu cliente, vá até ele, conversa com ele, troca uma ideia, acompanhe os processos, seleciona alguns clientes por mês, caso você tenha muitas vendas, amém? Caso você tenha muitas vendas, seleciona alguns clientes para você acompanhar de perto e trocando uma ideia, vendo o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele queria. Tenta entender por que esse cliente fechou com você. Por que esse cliente decidiu fechar com você? O que você tinha no momento da venda que ajudou? E com isso você consegue definir uma quantidade de informações para você conseguir pensar no futuro. Então pega o seu passado, caso você tenha, para definir o seu futuro. Se você não tiver, já aproveita esse momento para você construir isso. A venda de sistemas fotovoltaicos, não adianta pensar assim, eu vou começar vendendo 100, a não ser que você tenha costa quente, né? É muito difícil começar vendendo 100, 150 kW. Você começa com 2, vai para 5, aí você vai para 10, aí você vai para 20, aí você vai para 50, 75, 150, 200, 500, e vai para o nosso tão esperado 1 mega, né? A gente da energia fotovoltaica não fala sobre isso, mas a gente tem a linha de 1 mega, né? Quem instala acima de 1 mega já tem um diferencial aí no nosso mercado. A gente olha e fala, olha, os caras instalaram mais de 1 mega. Em um sistema só, em uma usina só, né? Então, sobe cada degrau. Vai subindo devagar cada degrau para você conseguir fazer a coisa como tem que ser feita. Então, fez 1, fez 2, já vai se mantendo próximo do cliente, vai entendendo o que eles gostam, o que eles têm em comum, o que eles procuravam. Entendeu? Tenta fazer uma pesquisa de mercado mesmo, até com quem não fechou com você. Por que não fechou com você? Porque decidiu fechar com seu concorrente. Muitos clientes não abrem, mas se de 10, um abrir para você, porque ele fechou com seu concorrente, você já sabe, ou eu errei no cliente, ou eu estou buscando o lead errado, certo? Ou eu estou indo para o mercado e puxando clientes que não querem fechar com o meu porte de empresa, com o meu padrão de empresa, com o que eu penso, alinhado com os meus valores, ou realmente aquilo que meu cliente procurava, ele conseguiu ver melhor no meu concorrente. Foi muito melhor ele ter conseguido ver aquilo ele vê aquilo no meu concorrente de uma maneira melhor e ele fechou com ele. É simples. A gente perde, isso é normal. A gente só tem que transformar a coisa ruim. Eu até postei um vídeo no meu Instagram lá, que é o Paulo2R, para quem não tem, dito autoridade solar que vocês vão me achar. Eu postei um vídeo falando que peraí só um pouquinho. Leão, você vai ficar gravado o webinar? Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, eu posto ele depois de um tempo lá no nosso canal do YouTube. Pesquisa Autoridade Solar. Deixa eu digitar aqui, pessoal, só um segundinho. Geralmente eu não mantenho os webinars gravados, mas esse aqui eu vou manter. Então, pessoal, aproveita que vocês estão ao vivo comigo aí, lança pergunta. Faz pergunta. Lança aí o que vocês acham, põe a opinião de vocês, interage aí, escreve no chat, porque é importante que vocês estejam juntos, porque a gente aprende muito melhor quando a gente interage. O que eu postei? Eu postei que você tem que transformar limões em limonada. Transforma limões em limonada e faz com que o que você tem de ruim se transforme em algo bom. Então, perdeu? Pega esse negócio ruim, esse limão aí, e transforma numa limonada. E tenta entender porque ele fechou para você conseguir melhorar o seu processo. Para você conseguir garantir que na próxima você vai ganhar. Às vezes você perde por um motivo que não é tão importante para você. Mas você perdeu, então você tem que saber se alinhar. Às vezes é o cliente que está errado. Nem sempre o erro está dentro da nossa empresa. Às vezes o erro está em quem a gente busca. Perfeito. Terceira dica, ó. Então nós passamos pela inovação. Lembra, vocês têm que pensar, o que dá para melhorar aqui? Pô, junto com o meu sistema fotovoltaico eu vou colocar um medidorzinho para o cliente. Muito cliente nosso tem dúvida. A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo de engenharia, a gente gasta, às vezes, até mais satisfação, porque o cliente não está entendendo como que está gerando, o que está gerando, o que é aquele valor que vem na conta de luz, o que é aquele valor que tem no monitoramento. Então, assim, a gente tenta destruir ao máximo, mas às vezes a gente está pegando um cara que é, por exemplo, dono de uma padaria, às vezes a gente está pegando um cara que a gente chegou a fechar aqui com o procurador da República. Pô, o cara entende muito de direito, ele é muito bom no que ele faz. Só que ele não entende sistemas fotovoltaicos. Por mais inteligente que ele seja, ele não tem a base para ele conseguir captar tudo aquilo. A gente até coloca no nosso manual, né? Mas mesmo assim ele não consegue saber que tudo que está ali é daquele jeito. Então, às vezes, seu diferencial pode ser assim, coloca um medidor.
Vai lá, coloca o medidor, mostra isso como diferencial. Para você entender bem o que está sendo feito na sua casa, eu coloco o medidor. Não coloco no sistema fotovoltaico, porque já tem o sistema dele, né? Mas caso seu cliente duvide do sistema do inversor, coloca até na saída do inversor. Ou você pode colocar em outro local, na parte na conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede, né? Então, vamos considerar um T aqui, né? Entre o fotovoltaico, aí entra na rede dele. Então, coloca nesse ponto, para saber toda a energia que entra, que ele consome, para ele conseguir fazer a matemática por ele mesmo. É um exemplo qualquer, é um diferencial. Então, a gente falou de inovação, isso é inovação. Procura outros tipos de equipamentos. O pessoal está falando aí muito do otimizador de energia, né? O que é o otimizador? O otimizador tem o SolarEdge, que é o mais conhecido. A gente coloca um em cada módulo e ele tem as vantagens tanto do microinversor, esse é um vídeo que também está lá no nosso YouTube, tanto como do inversor, né? Ele tem um custo mais baixo que instalar um monte de microinversor, mas também consegue monitorar placa por placa e garantir que cada placa tá gerando o máximo possível. A terceira é segmente seus clientes. Lembre-se, nem todo cliente é para você. A Coca-Cola não atinge todos os clientes. Tem gente que prefere comprar Xinga-Cola, sei lá, que refrigerante é a região de vocês. Porque ele acha que a Coca-Cola R$ 7, R$ 8, que é o preço que a gente paga, é caro. E tá ótimo, não tem que atingir todos os clientes. A gente não consegue atingir todo mundo, que isso causaria um problema imenso na nossa empresa. Certo? Tirando a Havaianas, né? A Havaianas fez uma magia lá, por anos e anos vieram mudando seu posicionamento para conseguir fazer isso. Então, aqui alguns dados da pesquisa da Greener. Quem quer saber aqui onde achar isso, ó, entra no site da Greener, tem lá as pesquisas mercadológicas, pesquisas de mercado. Então, aqui, ó, perfil dos interessados. Os mais interessados são os residenciais, isso aqui bate muito com o que a gente está passando nesse momento aqui na nossa empresa em Londrina. Os clientes que mais procuram são os residenciais. A maior parte que a gente instala é casa. Segundo, comércios essenciais. Terceiro, rural. Quarto, indústrias essenciais. E o quinto são outros. São todo o resto, né? Que a gente já vai mostrar aqui para vocês também. Olha lá. Então, qual o principal perfil de cliente citado por esses entrevistados aqui, ó? Então, aqui a gente pega, tem dois tipos. Apenas autoconsumo. Então, o pessoal que instala para já consumir ali no local. Telecomunicação está à frente aqui. Isso é diferente do nosso, porque a gente não vende muito para telecomunicação, mas bastante região tem o pessoal vendendo bastante para eles. Farmácia, consome bastante, geralmente está em baixa tensão, então eles pagam uma tarifa mais cara e tem um alto consumo, isso é a combinação perfeita para a gente, né? Banco. Então assim vai. Para geração compartilhada, ó, já muda, esse azul mais escuro. Então, assim, aqui tem uma lista de clientes: clínica, fast food, academia, banco, restaurante, posto de gasolina, condomínio, supermercado, padaria, farmácia, telecomunicações e outros. Ótimo, vocês estão vendo que existe um grande leque de clientes, mas vocês vão querer atacar todo mundo? Claro que se o cliente vir e falar assim, pô, eu vi aqui a empresa de vocês, a Autoridade Solar, eu vi que ela instala sistemas fotovoltaicos, você pode orçar para mim? Pô, cai no seu colo, você vai fazer. Mas o seu marketing, a sua prospecção ativa, o que é prospecção ativa? Aquele cliente que você vai buscar na rua para trazer para dentro, ele não é esse cara. Ele não é todos eles, né? Ele é um cara que você focou. Esse dado aqui é ótimo, esse é muito interessante. Olha só, lá no começo, quando eu falo 2017, né? O começo foi 2012, 2017 aqueceu. Para quem já viu o anúncio aí do nosso curso de vendas, nós temos um curso de venda aberto, né? A gente fala lá que em 2017 começou a ter muita concorrência. Então, em 2017, a gente teve que começar a alinhar mais as estratégias de venda, né? E aqui, ó, tá vendo? Os clientes acima de 61 anos eram os que mais compravam. Hoje isso mudou. Olha só, os laranjinhas aqui, ó, de 31 a 40, olha como eles cresceram de 2017 para 2020. Agora, gente, vocês estão buscando o quê? Vocês estão buscando os clientes que estão diminuindo no gráfico ou os clientes que estão aumentando? Ó, o verde aqui, ó, acho que é verde, né? O verde ele aumentou, aqui diminuiu. Então, ó, provavelmente ele já passou pelo pico dele, que são de 41 a 50. Esse verde mais claro aqui, mesmo esquema. Ou seja, olhando para esse gráfico, quem que está aumentando? Ó, de 31 a 40 e abaixo de 30. Esses dois aqui, ó, que nem tinha aparecido aqui, tem uma linha levezinha azul,
nem estava aqui, agora estão aumentando. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar carona no cara que está diminuindo, que ainda tem bastante, mas está diminuindo, ou no cara que está crescendo? A gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar o que a gente quer. A gente tem que aumentar nossas vendas, a gente tem que faturar mais. Empresa que não cresce é engolida. Classe social, isso também é muito legal. Olha só, quem mais comprava antes? Então, vamos pegar o classe A aqui, ó, azulzinho, classe B, esse verdinho, ou azul, sei lá que raio que é isso. C, esse verde aqui. O D nem aparece no começo. Então, ó, a grande maior parte que comprava estava aqui. E a gente, aqui na nossa empresa, atacou por muito tempo esse cara. Então, a gente não atacou a galera que estava comprando em massa. A gente atacou o cara rico. Nós somos posicionados numa região rica aqui da cidade. Entendeu? Porque a gente queria atacar esses clientes. Hoje a gente começou a analisar essas informações e percebeu como está mudando. Quando eu falo hoje, é nesses tempos, né? A gente está mudando nossos posicionamentos porque a gente percebeu que o cara de média baixa, o cara da classe B, C, ele está aumentando as compras dele. E aí? Olha só, o classe D, que nem existia aqui no começo, só o classe D aumentando aqui. Por quê? Porque hoje surgiram linhas ótimas de financiamento, e esse cara consegue trocar o valor que ele paga para a concessionária pelo financiamento. Vale a pena. Depois que ele terminar de pagar o financiamento, ele tem energia grátis, né, entre aspas, já investida. Agora o resto é retorno. Pô, deu 4, 5 anos de payback, então eu tenho aí, vamos considerar que os módulos vão durar aí por 30, 35 anos. Esses módulos, esse cara tem mais 30 anos de funcionamento desses módulos sem precisar pagar nada, porque ele vai precisar pagar a limpeza, uma manutenção básica, troca de conector e tal. Os inversores, né? Ele tem que trocar também, porque o inversor tem uma vida útil mais curta, mas em grande parte ele vai conseguir gastar quase nada comparado com o que ele gastava antes. Então, pessoal, olhem para o crescimento do mercado, vejam as tendências. O que é tendência? Classe D comprar mais, classe C comprar mais, classe B está diminuindo, classe A está diminuindo, e aí? Então reflitam sobre isso, reflitam qual parte desse mercado vocês querem buscar. Então aqui nós passamos pelo, coloquei 2/3, esse é o quarto. Inove seus canais de venda. Legal. Então, o gráfico do pessoal mostra o seguinte: grande parte tem equipe comercial própria, ou seja, CLT paga salário. Uma parte um pouco menor, menos que a metade, trabalha com representantes, utiliza representantes. Então, dessa faixa do mercado, tem um tanto aqui no e-commerce, parcerias comerciais, que é algo muito interessante. Parceria comercial, já vou explicar para você uma maneira que vocês podem estruturar isso, e outros. Parcerias comerciais é vocês pegarem, por exemplo, não sei se vocês estão localizados em uma cidade de tamanho grande, né? Mas se vocês olharem em volta da cidade de vocês, ou até na cidade de vocês, caso não seja o primeiro caso, né, que eu falei, vocês têm uma empresa de materiais elétricos que provavelmente domina a cidade. Sempre tem a maior, né? Então a gente roda bastante aí, Brasil afora, tanto em 2015, que a gente dava muito curso, como agora, que a gente está focado na parte efetivamente da venda do sistema do projeto, desde 2017. A gente vê que existe uma empresa de materiais elétricos que domina a região. Gente, vai nesse cara, faz um ponto de venda. Fala para ele, se você conseguir vender para mim, eu garanto que eu vou comprar meus materiais elétricos com você, e eu garanto que você vai ganhar 5%, 10%. Se esse cara domina a região, a confiabilidade que o pessoal tem compensa o aumento de preço. Entende? Então, esse é um negócio legal que está crescendo aqui. A gente tem alguns parceiros assim aqui. E-commerce. O e-commerce eu não preciso nem falar, como a internet domina hoje, né? Então, para vocês buscarem muitos clientes, é muito bom que vocês estejam online. Tenham um site de vocês, tenham um local para vender. Mas vai vender bastante? Olha, a gente está falando aqui de 14% do 100%. Eu, quando vi essa pesquisa e comecei a fazer a análise dela para montar o planejamento aqui com o meu setor comercial, eu percebi que eu não dava essa moral aqui para o e-commerce. Eu achava que isso aqui vendia mais que e-commerce, mas aqui, então eu já tive um diferencial, já tive algo, estamos preparando, né, montando nossa estrutura para conseguir colocar na internet. Vamos ver. É um investimento, vamos analisar o retorno desse investimento e vamos ver se isso compensa ou não.
Representantes comerciais, legal, representante comercial é uma coisa que todo mundo tem que ter, e equipe comercial própria. Muitas pessoas não têm equipe própria. Tenham equipe própria. Equipe própria garante que vocês, mesmo que comece um cara ganhando salário mínimo e uma comissão de 5%, isso não vai se manter por muito tempo, né? Caso vocês não tenham, vocês vão ver que o custo fica pesado para sua empresa quando o negócio começa a dar certo. Mas, para iniciar, contrata um cara e bota ele para vender, porque o representante, geralmente, como ele não tem um fixo, ele não dá tanto foco para a sua empresa e acaba que esgota suas vendas, né? Porque ele não dá muita atenção para o seu cliente. Então, foquem em ter pelo menos uma pessoa. Legal, conseguir desenvolver, conseguir treinar, deixei ela bem, ou caso você seja o vendedor, né? Você está se capacitando cada vez mais. Segundo, contrata outra pessoa, ou contrata auxiliar de vendas e assim vai. Então, ó. Então, nós passamos por inovação, nós passamos por posicionamento estratégico, nós passamos por segmente seus clientes, inove seus canais, 4. E aqui, que é o 4, seria o 5. Alinhe seu processo com a sua estratégia. Vou mostrar para vocês aqui uma estratégia de venda, uma linha de venda que é diferente. Geralmente a gente vê o quê? Prospecta, proposta preliminar, visita técnica, proposta final, contrato. Eu coloquei de uma maneira diferente isso aí, olha só. Prospecção, identificação do perfil. Então eu vou saber qual que é o meu perfil do cliente. O meu cliente é aquele cliente extremamente técnico na parte financeira. Ele é aquele cara que quer saber cada retorno, cada item, cada payback, como que você calculou, payback simples, payback... Me fugiu o nome da cabeça agora. Payback descontado. O que é? Reconhecimento. Reconhece esse cliente, conheça esse cliente. Tanto conheça ele como permita que ele te conheça. Veja onde você se alinha. Usa o rapport. Sabe o que é rapport? Rapport, R-A-P-P-O-R-T, para quem quiser pesquisar depois. O rapport é como se fosse o gatilho mental da semelhança. O rapport é quando você conhece o cliente e você consegue se alinhar com ele, mostrando para ele que você está no mesmo lugar que ele. Ele tende a criar uma empatia por você. Entendeu? E existem técnicas de rapport, que nem cópia de gestos, entre outras coisas, né? Então, conheça esse cliente. Quando eu falo reconhecimento, é porque seria conhecimento mais uma vez, né? Você está reconhecendo ali o campo que você está trabalhando. Depois que você conheceu, legal, fortalece o relacionamento. Se mantém próximo do seu cliente, conversa com ele. A venda não é rápida. A venda exige um pouco de follow-up. Follow-up, para quem não sabe, é o acompanhamento. Então, fortalece esse relacionamento. Aí define valor. Paulo, mas eu já vou falar o preço para ele. Gente, valor e preço são coisas diferentes. Valor é uma coisa, preço é outra. Valor é o seu cliente, ele paga mais caro, ele paga um preço mais alto se ele entender o valor do que você está vendendo para ele. Então, dependendo do perfil do seu cliente, de todo o relacionamento que você já criou com ele, você vai definir os valores que vão te permitir fazer aquela venda. Então, vocês vão entender o que ele quer. Lembra lá em cima? O que ele busca? Quais são as dores dele? Como que eu vou conseguir para diminuir as dores desse cara? A apresentação desses valores. Então, você definiu, você vai apresentar isso para ele. Então, aqui em paralelo tem prospectou, fez a proposta preliminar. Então, na proposta preliminar, você consegue ir até aqui. Fez a visita técnica, né? Quando você vai apresentar executivo, você vai daqui, ó. Fez a visita, está fazendo a proposta final, conheceu bem o cliente, definiu os valores, apresentou os valores na proposta final. Legal, fala de preço. Muitas vezes o cliente não fecha no momento, mantém esse acompanhamento. Por que eu estou falando isso, gente? Quando não está em crise, quando o mercado está crescendo, vocês estão vendendo, vocês estão crescendo com o mercado, todo mundo surfa na mesma onda. Você está vendendo bem, seu concorrente está vendendo bem, pode ser que você não esteja nos números que você quer, mas você está vendendo. Entra a crise, a galera que não estava vendendo, que estava só surfando com a onda, vai lá pro chão. Diminui, ela quebra, ou ela para de vender, como eu vi aqui, 6 meses. Várias empresas não conseguiram vender 6 meses. Ainda assim, eu estou abismado com esse número. Quando você consegue refinar o seu processo dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês, você garante que você vai conseguir atingir esse cliente no emocional. Gente, a venda é boa parte dela emocional. Você acha que você vai chegar no seu cliente, ser um robozinho e falar, olha aqui a minha proposta. Minha proposta é tanto, payback de tanto, valor tanto. E dá na mão dele. Se você faz isso, você está entrando em commodity. Você está entrando em guerra de preço.
Você está vendendo uma coisa que todo mundo vende. Agora, quando você mostra o diferencial, você mostra que você está perto, que você quer fazer acontecer, que você quer isso, quer aquilo. Eu já coloquei na proposta de um cliente meu, padrão de entrada. Falei, rapaz, meu padrão de entrada, eu queria trocar. Eu falei, faz o seguinte, analisei os custos antes, né? Já tinha colocado uma gordurinha. Falei, fecha comigo, eu ia dar desconto. Em vez de dar desconto, olha só, ó, sacada. Em vez de dar desconto e gerar esse precedente na minha marca, eu consegui fazer com que ele mudasse o padrão de entrada dele, ficou quase a mesma coisa. E eu falei, ó, eu te dou isso de brinde se você fechar comigo. Foi um brinde, eu entendi uma dor que ele tinha, aquele medidor que ele tinha que trocar, mas tinha que procurar gente, ele não confiava. Falei, já que você está confiando em mim para vir até esse ponto, cotando o sistema fotovoltaico, confia em mim para trocar o seu medidor. Faço isso sem custo para você. Legal, legal, fechou, tamo junto. Fechamos aquele dia, fomos atrás de financiamento. Conseguimos em 3 dias, o cliente entrou para a gente.